Logins, como todo mundo já sabe, é uma função de autenticação de usuário, né? 90% das aplicações do mundo utilizam login, né? E existem diversas formas de fazer login, tanto de uma forma mais simples, como forma mais robustas, como, por exemplo, identificação por reconhecimento facial ou um token de acesso. Mas eu acredito que a forma que eu vou explicar para vocês é uma forma bem didática. Eu vi que se vocês utilizaram HTML, CSS, JavaScript, né? E eu sei que não é a forma mais simples de se desenvolver, porque vocês não estão usando nenhuma framework ou uma biblioteca, né? Como o React.js, como o React Native ou Next.js, né? Que são os mais conhecidos. Que já existem funções próprias já criadas neles, então você não vai ter o trabalho de criar isso. Mas acredito que a forma que eu vou explicar para vocês é bem didática, tá? Então, beleza. Então, eu peguei esse site aqui, que é o que vocês desenvolveram, né? Copiei uma página aleatória. Só coloquei aqui um formulário de login e senha. E coloquei uma fotinha aqui só para não deixar tudo em branco. Aqui eu coloquei um e-mail teste, né? Para a gente não precisar ficar copiando toda hora, né? Eu copio aqui o e-mail e a senha e jogo aqui. E basicamente é isso. A parte do. Agora eu vou começar a desenvolver o código, né? Então, beleza. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é que tem algumas formas de fazer, né? Primeira forma, a forma mais robusta, seria você criar um banco de dados, né? Então aqui eu utilizei esse banco de dados chamado SQLite, né? Que é basicamente a mesma coisa do MySQL, só que ele é uma forma mais enxuta, né? Você não precisa ficar instalando o PHP MyAdmin ou instalar alguma outra ferramenta de servidor para rodar ele. Você pode rodar ali em qualquer PC, basicamente, em qualquer coisa, porque ele é basicamente um TXT. Então você não tem esse problema de rodar baixar uma coisa, rodar um localhost, não precisa de nada disso. Então tem duas funções aqui, dois arquivos, né? Um create DB, né? Que é basicamente criar a conexão e criar o banco de dados que está aqui, né? E as queries, que seriam as buscas, né, das tabelas. Então, esse aqui você cria a tabela, create table, e aqui você dá o select from, né? Select from, insert into. Então tem essa forma de fazer, né? E eu tava comentando com o Murilo, ele falou que não necessariamente você precisa utilizar um banco de dados então, no seu projeto, né? Então, uma forma que eu sugeri para ele é vocês criarem um banco de dados fake, que é basicamente você criar uma variável, né? E passar criar uma variável e passar para ela um vetor, né? Que é essas chaves aqui, esses colchetes, né? Então você passa um vetor com vários objetos, né? Objetos é tudo que é, essas chaves aqui. Então a gente tem 6 objetos dentro desse vetor aqui, né? Com 6 nomes, né? Diferentes, 6 logins diferentes e um ID para cada um, né? Não necessariamente a gente vai usar ID nesse projeto aqui, mas eu gosto de deixar porque o ID é importante, porque você tem como você referenciar uma chave única, né? Porque o ID é único. Por exemplo, se tivesse 2 Gustavos aqui, poderia dar um problema pra você buscar. Você vai buscar Find by Name. Gustavo. Beleza, tem 2 Gustavos. E aí, qual que é o Gustavo certo? Você não sabe. Então é bom sempre você utilizar um ID, né? Para você conseguir referenciar de um jeito mais simples e mais eficaz, né? E uma outra coisa que eu quero explicar para vocês, que é importante notar, é esse export aqui. O export nada mais é você permitir que esse const, né, essa variável, seja utilizado em qualquer outro arquivo do projeto sem ter problemas, né? Então, se você tirar esse export, você não consegue utilizar esses usuários aqui em outros arquivos. Ele fica restrito a esse arquivo aqui. Então, como eu coloco o export, ele permite você utilizar em outros arquivos, né? Então, já explicado isso, vindo aqui no HTML, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora no HTML? A gente vai descer aqui, ó. Eu já acabei criando aqui. Então a gente vai usar uma tag chamada script. Vai escrever
type model e o SRC, que é o caminho do login, né? Então ele tá esse ponto barra e o nome é o nome da pasta barra usuários.js. Então sempre vai ter o ponto barra e o nome da pasta barra o arquivo. Esse type model, você utiliza ele quando você tem um export no código. Então se eu não tivesse o export aqui, deixasse sem, eu tiraria o model aqui. Entendeu? Então como ele existe um export, então tem que deixar o model aqui, o módulo, né? Uma outra coisa importante de se notar, é descendo aqui no código, eu vou vir aqui no formulário, eu criei um formulário padrão, assim, no básico, né? E eu dei um ID para ele, então eu passei um ID chamado Form Login. Mais pra frente vocês vão entender o motivo de eu criar um ID, né? Mas é importante eu explicar que a mesma coisa do ID aqui do banco de dados vai servir para cá. Então o ID, ele é uma chave única, né? Você não pode utilizar um outro forms ou qualquer outro elemento do HTML com o mesmo ID daqui. Você até pode utilizar, mas ele até aceita, mas não é útil. A verdadeira função dele é essa, você identificar um elemento único, né? Então, eu acabei passando aqui um ID, né, pro formulário, chamando Form Login. Passei um ID para o input do e-mail, campo e-mail, e passei um input do campo senha. E uma outra coisa importante de se notar é esse botão, eu passei um type submit nele. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Então beleza, então eu peguei esses arquivos aqui, copiei os nomes deles, né? O form login, o ID 1, campo e-mail, campo senha e o submit, a gente não esquecer, né? Então eu vou descer o código lá para baixo. E a última coisa que eu vou colocar aqui, ó, depois desses scripts aqui, eu vou dar um enter e vou criar um novo script. Mesma coisa, eu vou chamar um type model, porque a gente vai utilizar o usuários aqui, né? Igual eu tinha explicado. Eu vou dar um src. Ponto. Não, src, desculpa, não vou colocar não. Esse aí é o src. Então ele é basicamente isso: script type model, só isso. E fechar o script embaixo. O que a gente vai fazer agora? A primeira coisa, a gente vai importar os usuários. Então a gente vai vir aqui import usuários from o mesmo coisa do src, né? Então a gente vai ver aqui ponto barra banco fake usuários.js. Show? Então a gente importou. Então se a gente dá um console.log e passar usuários, olha o que acontece. Vou salvar aqui e vou voltar lá pro HTML. Vou inspecionar o elemento. Vou vir aqui no console. E ó, tem um array aqui, tá vendo? Ó? São os usuários que a gente importou aqui do banco fake. Show de bola? Beleza, então vou apagar aqui porque não é legal ficar expondo os dados, né, dos usuários. Então, beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Lembra esses IDs aqui? A gente vai ter que pegar uma referência deles. Como que a gente faz isso? A gente utiliza essa ferramenta aqui. Vamos lá. Faz o seguinte, então a gente dá um const, que é basicamente criar uma variável, né? Chamado form login. A gente vai usar essa função aqui, ó, document.get element by id. Daí a gente coloca aquele ID lá que eu expliquei para vocês. Então a gente vai pegar o form login, vai pegar o ID form login. A gente vai fazer a mesma coisa para o campo e-mail e a mesma coisa para o campo senha. Então a gente vai pegar o ID, o elemento do campo e-mail, o elemento do campo senha e o form login. Show? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o form login existe, né? Porque
Vamos supor, a gente pega esse ID aqui, mas vamos supor, por algum motivo, a gente apaga aquele ID lá. Daí vai dar BO aqui, então é sempre bom verificar, né? Então, if form login for diferente de null, o que a gente faz? A gente abre chaves aqui, a gente vai executar um comando chamado event listener. E agora vai fazer sentido o porquê de a gente utilizar o submit. Então a gente vem aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, form login ponto add event listener, vai abrir aqui e a gente vai fazer o seguinte, aqui então a gente vai passar o submit. O que significa isso? Todas as vezes que o usuário clicar no botão e ele der o submit, ele vai ocorrer um evento. Beleza, ele vai ocorrer um evento. Então todas as vezes que o usuário for lá, digitar aqui pá, clicar no entrar, vai ocorrer um evento. Show? Então, o que esse evento vai fazer? Esse evento vai fazer o seguinte, toda vez que o botão clicar no submit, ele vai ocorrer um evento. Que evento é esse? Tudo que tiver dentro desse... depois dessa setinha aqui, dentro dessas chaves aqui. Então o evento vai ser sempre tudo que tiver aqui dentro. Então vai virar um if, entendeu? A if o usuário clicou aqui, faz tal coisa. Então essa tal coisa que a gente vai desenvolver agora. Beleza, então agora a gente vai desenvolver. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer um teste aqui. Vamos vir aqui, eu vou copiar aqui Murilo Quilante, vou colar, vou copiar 1, 2, 3, 4, né? Coloquei 1 primeiro, 5, 6, B. Tá vendo que eu atualizou a tela? O que acontece? Por padrão, HTML, eu não sei por que desenvolver assim. Quando você clica, quando tem um type submit lá, quando você clica nele, ele atualiza a tela e some com as informações. Ele apaga, literalmente. Eu não sei o que ele faz, ele some com as informações, não dá tempo de você processar nada. Então, por padrão, a gente sempre utiliza. Foi desenvolvido, né, uma forma de burlar isso, que é utilizando o evento .prevent default. Rodando aqui, ó, agora vou fazer um teste colocando o prevent default, né? Pulando aqui o e-mail e a senha. Pode ver que agora a página não atualiza mais por conta desse campo aqui. Então, se você colocou esse campo aqui e a página não atualizou, é porque funcionou. Então, beleza. Então, todas as vezes que você precisar fazer um submit, você tem que colocar esse event default aqui, default, né? Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai pegar vai ser o e-mail, né? Então, const e-mail digitado. Const e-mail digitado é igual a campo. Aqui é o campo e-mail, né? O campo e-mail ponto value, que é o valor que foi digitado, né? A mesma coisa a gente vai fazer com senha. Então, const senha digitada é igual a campo senha ponto value. O senha com S maiúsculo, né? Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Existe uma função para percorrer esse array aqui chamada find. Então, usuários ponto find. E aqui você consegue fazer uma busca das informações aqui dentro. Eu vou explicar agora melhor, né? Deixa eu voltar aqui, salvar. Então aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte. Então, a gente pegou o e-mail digitado, o valor, né? O valor da senha digitada. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um const usuário logado, que é igual a usuários ponto find. Beleza? Então,
no banco de dados sempre a gente procura deixar em um plural, porque agora a gente vai usar no singular. Então aqui a gente coloca usuário. A gente faz a mesma coisa que o evento aqui. A gente coloca uma setinha, abre e fecha chaves. Show? Então, if usuário, ponto, e-mail for igual, são 3 iguais aqui no JavaScript, tá? E-mail digitado e usuário ponto senha for igual a senha digitada, return true. Se não, else return false. Beleza? Então, se o usuário existir, retorna true. Se ele não existir, retorna false. Show? Então, deixa eu voltar aqui. Show. Então, eu expliquei aqui. Então, se existir usuários, vai retornar true, se não, vai se tornar false. Então, eu vou dar aqui um console.log usuário logado. Beleza? Então, se eu vier aqui, ó, copiar aqui, colar, tirar aqui, copiar aqui e colar, dar um enter e inspecionar aqui o elemento, pode ver, ó, que ele passou aqui, ó, Murilo Quilante, o Murilo, né, a senha e o ID. Vou colocar aqui de novo, tá vendo? O ID, o Murilo e a senha. Agora, se eu colocar um e-mail que não existe, por exemplo, só Muri, e rodar, ó, ele dá undefined. Esses erros aqui que tá dando é por conta desses JavaScripts aqui que vocês criaram, que vocês importaram, né? Então, provavelmente alguns não estão funcionando, então tem que excluir algum desses aqui. Show? Então, beleza. Então, usuário logado, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um enter aqui. A gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai criar. Antes disso, a gente vai colocar aqui fora um let. Só para a gente testar. Um usuário logado. Igual a null. Igual a undefined, né? Vou mudar o nome aqui. Usuário logado. Aqui eu vou colocar o usuário encontrado. Para a gente conseguir diferenciar. Encontrado. Então aqui dentro é o usuário encontrado, aqui é o usuário logado, beleza? Então você vai passar um undefined para o padrão e depois ele vai pegar o usuário logado. Então deixa eu vir aqui, ó, e vai dar um usuário logado igual usuário encontrado. Show? Então beleza. Então se eu vier aqui e dar um console usuário logado e rodar de novo, ele vai funcionar do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui. Copiar aqui. Olha lá, ó, o Murilo pegou do mesmo jeito. Tá funcionando. Show? Deixa eu apagar aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma nova função. A função vai ser chamada atualizar menu. Show? Atualizar menu, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente pegou aqui o campo formulário, que é o ID do form login? Eu também já coloquei um ID aqui no login aqui, ó. Porque eu quero mudar também esse login. Eu quero colocar o nome do Murilo aqui, entendeu? Em vez de colocar o login, deixar o nome da pessoa. Então eu vim aqui, ó, coloquei aqui o menu ID, o menu login aqui, ó, tá vendo? O ID. Então eu já deixei ele pronto. Então eu vou vir aqui embaixo, ó. Vou dar um const menu
login document .get element by id menu login. Meu, esse Copilot fica mexendo no saco aqui, hein? Beleza. Então ele pega o menu login. Então aqui eu vou fazer o seguinte: if, lembra o usuário logado aqui, ó. If o usuário logado for diferente de undefined, deixa eu tirar isso aqui. Diferente de undefined, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o menu login.inner, menu login com maiúsculo, né? Login.inner HTML. E aqui a gente vai criar um HTML novo, né? O que o inner HTML faz? Ele vem aqui, ó, no código, deixa eu ver. Ele vem aqui, ele vem nessa linha aqui, ele apaga tudo que está dentro dele e cria tudo do zero. Então ele vai pegar esse LI aqui, ó, e vai apagar tudo que está dentro dele e vai criar tudo do zero, entendeu? Então tem que tomar cuidado com esse inner HTML, porque ele pode apagar coisas importantes, né? Então a gente vai dar um inner HTML, vai criar um A, né? Um href. Eu vou colocar a página de login, né? Não, a página index.html. Tem que colocar assim, index.html. E aqui eu vou passar um class chamado navlink. Que o class é basicamente a estilização, então vai ficar vermelhinho aqui. Então vai mudar isso. E aqui a gente vai passar o seguinte, aqui dentro a gente vai colocar o nome do usuário. Então aqui vai ser o usuário logado.nome. E aqui a gente fecha o A. Show? Então basicamente é isso. Então ele vai criar um usuário logado, né? E aqui então, como a gente criou essa função, tem que chamar a função, né? Então aqui embaixo a gente coloca atualizar menu. Beleza, atualizar menu. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou copiar aqui, ó, Muriquilante. Vou colar aqui. Vou copiar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6B. E ó, lá em cima, ó, Murilo. Tem uma aspas aqui a mais aqui, ó, só tirar. Vou fazer de novo. Copiar aqui, colar. Copiar aqui, colar. Deixa eu ver se eu tirei a certa. Tirei, né? Deixa eu ver. Aqui. E aqui. Ah lá. Murilo. Então, basicamente, o login tá feito, né? Só que se você atualizar a página, igual eu já fiz antes, ele apaga o login. Então, qual que é a utilidade? Não tem nenhuma, né? A gente só atualiza o nome. Como que a gente faz para deixar ele fixo? Ele preso, né? A gente vai fazer uma função chamada cookie, né? Na verdade, é uma função, é uma ferramenta chamada cookie, que é a do navegador, né? Não sei se vocês já entraram, por exemplo, no G1. Deixa eu ver se no G1 tem. E a gente descer aqui, ó. Esperar um pouco carregar. Ó, os Jordan. Quero agradecer aí pelo presente, meu. Fiquei mó felizão, hein? Não precisava daquilo lá, não, meu. Mas eu fiquei felizão. Obrigadão, viu? Então aqui, ó, tá vendo? Tem um cookies. Aceitar os cookies. Aceitar os cookies é basicamente você aceitar que o navegador tem acesso aos dados armazenados nele, né? Então, se eu vir aqui em inspecionar elemento e vir aqui em application, tá vendo, ó? Tudo isso daqui são os cookies armazenados, né? Então a gente pode ver aqui olha o tanto de chave que o G1 cria. Tá vendo, ó? Ele cria a chave para token, cria localização. Então por isso que não é muito legal você ficar aceitando os cookies. Porque pode pegar alguns dados insensíveis, até de outros sites, né? Que você já colocou. Por exemplo, uma senha, um e-mail, alguma coisa assim. Então não é legal você aceitar os cookies, né? Só quando for muito necessário. Então beleza, então a gente vai utilizar os cookies.
Show de bola? Então, como que a gente faz isso, Gustavo? Então, a gente vem aqui no código, né? A gente vai apagar esse usuário logado aqui, ó. A gente vai dar um Enter. Na verdade, eu vou colocar antes do Elements aqui. A gente vai criar 3 funções. Então, function salvar usuário. Function pegar usuário. E uma última vai ser function logout. Então, se o usuário quiser se desescrever, ele consegue. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai criar uma constante chamada chave usuário, que é igual, vai receber um nome chamado usuário underline logado. Beleza? Então a gente já viu já criamos aqui, né, usuário logado, que é basicamente isso daqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, selecionar. A gente vem aqui no application. Usuário logado seria basicamente isso daqui, ó. Seria o nome que vai ficar na key aqui, ó. Então, usuário logado. Vai ficar assim. Salvo, entendeu? E aqui vai ficar aquele Murilo, aquele ID lá que eu mostrei pra vocês. Então, ID1, ID2, nome Murilo. Vai ficar assim, aqui e continua. Beleza? Então, esse que é essa chave usuário aqui. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai desenvolver vai ser pegar o usuário. Que é o mais fácil. Pegar o usuário. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um const dados, né? Dados do usuário, pode ser. Que é igual ao local storage .get item chave usuário. E if dados o usuário for diferente de null, a gente retorna o usuário. A gente tem que colocar um JSON, né? JSON.parse dados do usuário. Mas daqui o JSON ele é só uma forma de você converter, né? Deixar bonitinho. Mas não é o caso de explicar agora, né? Se não, else return null. Beleza? Então, se o usuário existir, retorna usuário. Se não, retorna nulo. A gente vai fazer agora com o salvar usuário. Então, beleza. Pegar o usuário já criamos. Agora vamos fazer o salvar usuário. Então, aqui a gente vai passar um parâmetro chamado usuário. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o parâmetro aqui, usuário, e vai dar esse comando aqui, ó. Local storage .set item chave usuário, vírgula, JSON ponto string file usuário. Show? Beleza, é só isso. Então aqui ele vai pegar o usuário, que a gente vai passar com um parâmetro, né? Que vai ser esse usuário encontrado aqui. Vai passar para cá. Eu vou até colocar usuário encontrado aqui para a gente entender mais fácil. Usuário encontrado aqui. A gente vai passar o usuário encontrado. Então a gente vai pegar o usuário encontrado daqui e vai passar para cá, salvar o usuário. E o logout é muito simples, é só dar local storage
ponto remove item chave usuário. E aqui a gente dá um atualizar menu. Beleza? Então, basicamente é isso. Então a gente criou aqui o pegar usuário, salvar usuário e o logout. Então, deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá. Deixa eu dar uma indentada aqui, que eu tenho toque, né? Tá feio pra caramba, mas tudo bem. Então, beleza. Pegar usuário, salvar usuário e logout. Show? Então a gente vai salvar aqui. Esse usuário logado aqui, a gente vai apagar. E a gente vai substituir aqui. De vez de usuário logado, vai ser o pegar o usuário. E aqui a gente vai passar o usuário encontrado. Salvar e passar o menu. Aqui no atualizar menu, a gente vai ter que atualizar aqui também. O usuário logado, ele vai ser o seguinte. Não vai ser mais usuário logado aqui. Então aqui a gente vai dar um... pode ser um const usuário logado. Pode ser. Usuário logado vai ser igual pegar usuário. Que foi aquele que a gente criou lá em cima. E aqui a gente continua com o usuário logado, né? Show de bola? Então, basicamente é isso. Só que daí a gente vai voltar aqui, ó. Deixa eu ver como tá. A gente vai voltar aqui e vai fazer o login, né? Então vamos lá. Vamos vir aqui, copiar, colar, copiar, colar. Vai fazer o login, deixa eu ver se tá tudo certinho. Console, né? Espera aí. Usar menu. Pegar usuário. Item. Site frente de null. Aqui não é undefined, aqui é null. Agora vai funcionar. Deixa eu copiar aqui mais rápido. Ah, beleza, eu achei o erro aqui. Então, aqui, ó, a gente está armazenando um usuário, tá armazenando aqui pegar usuário, que na verdade não é pegar usuário, aqui é salvar usuário. Só que muitas vezes aqui ele pode retornar falso, né? Então eu tenho que fazer uma verificação, que é o seguinte: usuário encontrado, vou botar um if, né? If usuário encontrado for diferente de undefined, a gente salva o menu e atualiza a página, né? Else não faz nada. Eu vou até colocar uma mensagem de retorno aqui. Eu vou colocar um... Deixa eu ver... Pode ser esse daqui. Pode ser essa mensagem aqui. Então ele vai retornar uma mensagem de erro. E-mail ou seios incorretos. E vai botar um login erro. Então beleza. Foi o... Eu vou deixar. Eu vou vir aqui, ó. Vou copiar o Murilo. Vou colar aqui. Vou copiar aqui, vou colar aqui. Ó, e-mail ou senhas incorretos. Então deve ter algum espacinho aqui a mais. Deixa eu ver. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. Olha lá, ó. Logado, ó. Tá vendo? Murilo. E se eu atualizar a página, ele volta ainda. Por quê? E ainda falta explicar a última parte do código. Que é esse document.add event listener do content download loaded atualizar menu. Então, toda vez que a página for carregada, for renderizada,
ele vai buscar esse atualizar menu aqui. Então só salvar aqui, ó. Tá vendo, ó? Já fica o Murilo por padrão, ó. Vou atualizar a página, Murilo. Então só vir aqui, ó, Guga. Vou fechar isso daqui. gugaquilante@gmail.com e colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Olha lá, o Gustavo, tá vendo? Agora a gente pode fazer um botãozinho aqui pra excluir, né? Pra fazer um logout. Então aqui, ó. Deixa eu vir aqui no código. Aqui no atualizar menu, a gente faz o seguinte. Se o menu logado for diferente de null, a gente coloca aqui o A, winner, né? E depois a gente pode dar um enter aqui, ó. E colocar um button, né? Só que agora um type. Button. A diferença do type button para o type submit é que o type submit você utiliza dentro do forms. E o type button você usa fora do forms. Entendeu? É só isso. Então aqui a gente coloca um sair, né? Deixa eu criar uma classe aqui para ele. Pra gente estilizar ele, né? Então a gente pode colocar uma classe. Deixa eu ver. btn outline liked. Pode ser, vai. btn small e margin left 2. Beleza. Isso daqui é Bootstrap. Depois eu explico para vocês. Agora não é o caso, né? Então, beleza. Então, aqui a gente vai passar um ID também, igual a gente fez no outro. Então, a gente vai passar um ID chamado de botão sair, né? Botão sair. E o que a gente vai fazer agora? Aqui, a gente vai dar aquele document const. É sempre buscando pelo ID, né? Botão sair. Igual document.get element by ID. Botão sair. Daí botão sair. Ponto. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Botão sair. Ponto. Add event listener. E vou passar um clique, né? Então, quando clicar no botão, e dar o logout. Vamos ver se vai funcionar bonitinho. Então, deixa eu atualizar a página aqui. Ele tá branco, né? Não tá legal não, tá feio. Nossa, já achei o erro. O erro tá aqui, ó. Aqui não é. Aqui no React você usa entre chaves, né? Mas aqui não é. Aqui é só entre aspas. Então a gente pode tirar aqui, ó. E salvar. Vamos ver se agora vai. Beleza. Vou te dar um rate. Vou colocar fit content. Padding. Vou colocar um 0 pixels. E desculpa, vou tirar aqui. E ficou meio feio, né, meu? Ficou meio feio. Vou deixar só o navlink. Vou tirar esse navlink aqui, ó. Vamos ver. Ah, melhorou. Agora um padding. Vou colocar 10 pixels. 10 pixels, 20 pixels, talvez. E aqui é border radius, eu vou diminuir para 6. Aí não, muito. Vou botar
print. Sei lá, depois a gente vê isso aqui. Um color white. Beleza, deixa assim mesmo. É um cursor. Cursor pointer. Cursor, né? Só pra quando passar o mouse em cima, ó, fazer o login aqui de novo, né? Então, eu vim aqui no Buriquilante. E ficar com um pointer, né? Essa cor não tá legal não. É o FE mesmo. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu mudar agora a cor aqui. Eu vou colocar 888. Sei lá, depois vocês viram. Beleza. Então tem o sair aqui, né? Então basicamente é isso. Então o sair tá funcionando, tudo funcionando certinho. Se eu atualizar a página, ó, ele sai. Dava pra gente colocar esse atualizar menu aqui dentro do logout. Já tá, né? Já tá. Não, mas é isso. Então o código tá pronto. Daí, por exemplo, se vocês quiserem colocar o login em outra página, né? Vamos supor aqui no Viagens. O que vocês fazem? Você vem aqui, ó. Você vem aqui no HTML Tour, né? Por exemplo. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vêm aqui no HTML Tour. Vocês dão. Não precisa nem dar o import aqui do banco de dados fake. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui no login, né? Deixa eu botar aquele ID que eu falei lá. Então é menu login. Vamos descer lá para baixo. Lá no finalzinho. Depois dos scripts, você vai dar um scripts aqui. E aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir lá naquele código que a gente criou aqui no login, né? Então a gente vai vir, a gente vai copiar esses três aqui, ó. Esses aqui, ó. Logout, pegar menu e salvar usuário. A gente volta lá no tour. Cola aqui. Tira esse salvar usuário, porque o salvar usuário vai ser só pro a página principal lá, né? A página de login, não vai precisar salvar o usuário em outra página, porque nem vai ter como, né? Então é só pegar o usuário, logout e dar aquele. E o atualizar menu, né? Deixa eu faltou atualizar menu também. Então esse daqui, ó. E copiar esse atualizar, esse event lister aqui também. A gente vem aqui copiar isso aqui também. Joga aqui embaixo. Salvou. Quando a gente atualizar a página aqui, deixa eu ver. Se foi. Vou fazer um teste aqui. Deixa eu voltar aqui pro login. Vamos atualizar aqui de novo, né? Beleza, Murilo. Vamos lá pro viagens, né? Olha lá, ó. Murilo sair. Mas aqui a gente vai ter que arrumar, né? A gente vai ter que arrumar. O que eu vou ter que fazer aqui? Calma aí. Aqui, ó, no login. O que tá mudado aqui, meu? Deixa eu ver. Ah, tá. Vocês vão copiar esses styles aqui também, ó. Que é só pra... Eu te copiar tudo aqui, ó.
e joga aqui. Aqui é login, né? Aqui não é contact, que é login. Então a gente vem aqui e joga aqui, ó. Esse menu login não é aqui, é aqui. E a gente cola aqui. É sempre no LI, né? Não no A. Então a gente cola aqui. Salvou. Show de bola. Show de boelas. Tá feito. Agora a tarefa de vocês vai ser armazenar esses valores aqui, né? Fazer um carrinho. Colocar um carrinho aqui. É a mesma coisa. Você vai criar uma função e vai armazenar no localhost lá. Show?